Castelo forte é nosso Deus. Peço permissão para dizer que, embora seja aniversário da igreja, quem foi presenteado fui eu, pela bênção de poder retornar a uma região que amo, que guardo no coração, de doces e memoráveis recordações, de reencontrar tantos irmãos e receber abraços daqueles que não puderam estar aqui. Então, para que eu não me emocione, eu vou parar por aqui e vou direto para o texto. Mas fica registrado aqui o meu amor pela Baixada Fluminense, mormente por Duque de Caxias, pois foi em Duque de Caxias que eu comecei o ministério. Então, eu e minha família temos a região e tantos irmãos no coração. Não os esquecemos, pelo contrário, nós sempre agradecemos a Deus por todos vocês. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Saber elogiar é uma arte, porque um elogio que é apresentado de uma forma inadequada é mais prejudicial do que uma crítica ácida. Portanto, elogiar é uma ciência, porque o elogio ele deve ser feito reconhecendo a virtude, reconhecendo o trabalho, reconhecendo a operosidade, porém não deve transmitir a ideia que aquele que executou a tarefa chegou ao ápice, alcançou o topo, não há nada mais a ser feito, não há mais espaço para o progresso. Portanto, o nosso elogio, ele deve reconhecer a virtude e deve sempre e continuamente encorajar o que está sendo elogiado para que haja progresso, para que haja avanço, para que de maneira nenhuma ocorra uma acomodação. O apóstolo Paulo, na sua oração em favor dos cristãos de Éfeso e, consequentemente, em favor da igreja, ele começa com um elogio. Ele começa elogiando, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, ele destaca dois aspectos, fé e amor. E ele diz, fé no Senhor Jesus. E talvez você diga, mas é óbvio, escrevendo a uma igreja cristã, a fé tem como objeto sempre e continuamente o Senhor Jesus. Na mente do apóstolo, é óbvio que sim, mas nem sempre na mente de muitos cristãos, pois muitos cristãos possuem fé na fé. Fé na fé não é fé bíblica.
Fé na fé, eu posso dizer que é superstição. Fé na fé é o que nós conhecemos como pensamento positivo. Fé na fé é obra de coaching. Tenha fé, acredite que vai dar certo, que vai dar certo. Pense positivamente, tenha um pensamento positivo. Diga e as coisas irão acontecer. Isso não é fé bíblica. A fé não está posta na fé. A fé está posta em Cristo. O objeto da fé é Cristo. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não é fé na fé, é fé em Cristo. O que torna a fé forte não é aquele que a possui, é o seu objeto. Porque se o objeto da sua fé não for Cristo, sua fé é fraca e não serve para nada. Mas ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda posta em Cristo, então é isso que importa, é isso que vale. Certo homem, tendo a intenção de atravessar um lago que estava recém-congelado, disse ao seu companheiro: vou atravessar. E o companheiro disse: não faça isso, o gelo é muito fino. E ele disse: o gelo é fino, mas a fé é forte. E o companheiro retrucou: fé forte em gelo fino é uma desgraça. Sim, Paulo diz: eu louvo porque vocês têm fé em Cristo. E a nossa fé tem como objeto Cristo, somente Cristo e nada mais do que Cristo. Mas Paulo prossegue, elogiando, não só destacando a fé em Cristo, também o amor para com todos os santos. O serviço, a abnegação, o altruísmo, o cuidado, que marcava o relacionamento daqueles cristãos. Qual é o pastor que não deseja cuidar de uma comunidade que tem fé em Cristo e amor uns para com os outros, onde as pessoas cuidam umas das outras, zelam umas pelas outras, estão dispostas a doar-se pelos outros? Isso é uma bênção. E Paulo elogia a igreja de Éfeso por fé em Cristo e amor uns para com os outros, amor para com todos. E ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Porém, após o destacado e sábio elogio, Paulo vai trazer uma palavra de desafio. Aquela igreja que teve elementos destacados e elogiados, agora será desafiada. Agora ela será desafiada a uma vida ainda mais consagrada. E na sua oração, Paulo não está pedindo para os cristãos nada novo, nada estranho, nada desconhecido. Não, ele está pedindo que Deus dê aos cristãos, mormente aos cristãos de Éfeso, a graça de valorizar o que já receberam, a graça de valorizar o que já possuem. Paulo não está pedindo para que eles recebam nada novo, mas para que eles valorizem aquilo que eles já têm. E aqui vem um grande desafio. Como nós muitas vezes desprezamos o que já possuímos, desprezamos as bênçãos, desprezamos o favor, desprezamos as misericórdias de Deus sobre o nosso viver. Estamos interessados em outras coisas, esquecendo que Deus em Cristo todas as nossas necessidades já supriu. Portanto, todo o recurso da graça está em Cristo e Cristo é nosso. Portanto, nós temos tudo. E Paulo então pede que os cristãos de Éfeso valorizem o que eles possuem. E parece que eles não estavam dando assim tanta atenção. E Paulo, na sua oração, está pedindo a Deus que Deus faça o quê? Que Deus ilumine a mente, que Deus tire a venda dos olhos, que Deus quebrante o coração, que Deus traga à consciência de cada um as bênçãos que eles possuem e que não estão desfrutando. Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. E aí ele vai colocar então 3 questões que precisam estar diante dos nossos olhos todos os dias. 3 questões que trazem encorajamento e força ao nosso coração. 3 questões que nos habilitam, que nos qualificam, que nos fortalecem para o serviço cristão. Uma encontra-se no passado, outra encontra-se no futuro e uma terceira encontra-se no presente. Quer ser fortalecido, quer crescer na graça, quer ter mais comunhão com Deus, quer desfrutar mais da ação providencial de Deus, diz Paulo, então atentem para aquilo que já foi dispensado a vocês. O que então os cristãos de Éfeso poderiam encontrar no passado? Ou, trazendo para os nossos dias, o que nós podemos encontrar no passado que nos fortalece, que nos anima, que traz ao nosso coração alegria, que nos oferece segurança? Ele diz, vejamos, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Paulo vai dizer, olhem para o passado, acerca do chamado que foi realizado, e vocês encontrarão força. O que há então no passado que nos traz força? Nós temos, a partir do verso 3 do mesmo capítulo, Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Versículo 5, nos predestinou. Paulo diz, olhe para o passado e você verá Deus trabalhando em seu favor. A sua salvação é resultado da graça de Deus. Você foi salvo, regenerado, transformado, é uma nova criatura, não porque você é uma pessoa boa, não porque você é uma pessoa sábia, não porque você tem expertise, não porque você pertence a uma família nobre, não porque você tem qualquer mérito, porque isso não existia. Você foi chamado porque Deus resolveu lhe amar, e ser amado por Deus é a coisa mais importante do mundo. Achas pouco seres amados por Deus? O que pode ser mais importante do que saber que você pertence ao Deus Todo-Poderoso? O que pode ser mais importante do que você ter a consciência de que é ovelha do Supremo Pastor? Nada é mais importante do que ter a certeza de que nós pertencemos a Deus e que Deus é nosso. Foi Ele que nos escolheu na eternidade. Foi Ele quem, pela sua graça, nos trouxe a vida. Foi Ele que, pela sua misericórdia, nos proporcionou regeneração. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Porque a iniciativa não é nossa, é de Deus. Nós só respondemos. Não existe nada mais precioso do que ter a consciência de que pertencemos a Deus. Paulo diz, olhe para o passado e você vai encontrar Deus agindo na sua história. Mas, quando Deus começou a agir na minha história, Ele vai nos dizer, antes da fundação do mundo, na eternidade. Quando nem o tempo existia, porque o tempo é uma criação de Deus. Não existia o tempo, não existiam os astros, os planetas, as estrelas, nem os seres celestiais existiam. E Deus, na eternidade, pronunciou o seu nome. Deus lhe chamou pelo nome. Sim, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. É o que nos diz o profeta Jeremias sobre o imutável amor de Deus. Deus nos escolheu na eternidade, antes que houvesse qualquer coisa. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol
rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, planetas, constelações, galáxias, nada existia. E na eternidade, Deus lhe amava. Deus lhe ama. E por toda a eternidade, Deus vai lhe amar, porque o seu amor é um amor imutável. Olhe para o passado e veja o próprio Deus na eternidade lhe escolhendo antes da fundação do mundo. Com que objetivo? Com que propósito? Deus me escolheu, Deus me predestinou. O texto diz para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus na eternidade escolheu para si um povo. E muitos pensam que a predestinação tem como foco principal nos dar uma eternidade feliz. E é resultado da predestinação para a vida uma eternidade feliz. Sim, é um resultado, mas o objetivo de Deus ao nos predestinar é para que nós nos conformemos à imagem do seu Filho, é para que nós possamos nos amoldar ao caráter de Cristo. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes ao caráter do nosso Redentor. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer, sim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele fez isso em amor, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Quer força? Quer ânimo? Quer coragem? Olhe para o passado e você vai encontrar Deus agindo em seu favor. Isso faz toda a diferença na hora da luta, faz toda a diferença na hora da dor, faz toda a diferença na hora da solidão, faz toda a diferença quando os recursos se vão, faz toda a diferença quando nós somos esquecidos, faz toda a diferença quando nós estamos vivendo a noite escura da alma. Não há nada, nem há ninguém que possa nos acalentar, nos ajudar e nos confortar. E mesmo não tendo ninguém, o Deus Todo-Poderoso vem ao nosso encontro e se faz presente, e é o nosso refúgio e fortaleza, e é o socorro bem presente nas tribulações. Paulo diz, olhe para o passado e você vai exultar. Olhe para o passado e você vai bendizer. Olhe para o passado e você vai ser tomado de ânimo, tomado de gratidão, tomado de alegria, porque você vai ter a consciência de que Deus é por você. Ah, meus amados irmãos, quando nós sabemos que Deus é por nós, tudo muda. Tudo muda. Mas Paulo vai prosseguir. Paulo não vai ficar no passado, Paulo vai avançar. Ele vai dizer mais. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Agora Paulo muda. Sai do passado e vai para o futuro. Olhe para o futuro. Olhe para o futuro e você terá força. Você terá ânimo. Você terá entusiasmo. Talvez alguém aqui mais de humor refinado vai dizer só se fosse no Império Romano. Porque aqui, eu olhando agora para o futuro está bem sombrio. Se eu olhar para o futuro do nosso país, a coisa não está boa. Se eu olhar para o futuro da Europa, a coisa não está boa. Para todos os lados, para onde olhamos, não percebemos um cenário exitoso. Nós só percebemos sombras. Mas Paulo não está dizendo para você olhar para o futuro tendo como base a política, a economia. Paulo está dizendo, olhe para o futuro tendo como base a obra de Cristo. Olhe para o futuro. E o que é que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que nós devemos compreender, que nós devemos nos regozijar na riqueza da glória da sua herança nos santos. Os estudiosos, eles divergem aqui. Eles não são unânimes. Uns dirão, Paulo está dizendo que nós somos propriedade do Senhor.
Outros dirão, não. Paulo está dizendo que Deus é a nossa herança. Meus amados irmãos, eu caminho com o primeiro grupo, que entende que Paulo está dizendo que nós somos propriedade do Senhor. Mas, seja qual for a interpretação, o resultado vai ser o mesmo. Porque se eu for propriedade do Senhor, eu tenho uma herança. E se Deus for a minha herança, eu tenho a herança do mesmo jeito. Aqui não vai mudar. Mas eu creio que faz mais sentido termos a ideia de que nós somos ovelhas do seu pastoreio, que foi ele quem nos constituiu o seu povo. De que maneira? Paulo vai dizer, no qual, referindo-se a Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Paulo está dizendo que nós temos um futuro, porque Cristo se entregou na cruz do Calvário para a nossa redenção. Paulo vai usar duas palavras técnicas aqui. A primeira, no versículo 7, é redenção. Redenção é uma palavra do ambiente comercial. Redenção é um pagamento. Redenção é uma quitação. Redenção é um resgate. Então, Paulo está dizendo que houve uma transação, houve uma compra, houve um pagamento. Sim, Cristo pagou na cruz do Calvário a nossa salvação. Cristo nos comprou de Deus para Deus, pois ele, por meio da sua vida de obediência e morte na cruz, satisfez a justiça do Pai e, portanto, com o Pai nos reconciliou. Nós somos de Deus porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Mas ele usa uma outra palavra, remissão, que não é uma palavra do vocabulário agora técnico, comercial, é uma palavra do linguajar cerimonial. Remissão tem a ver com limpeza, tem a ver com pureza. E certamente Paulo aqui agora tem em mente aquilo que era comum na sua época, que era o mercado de escravos. Os escravos, eles viviam amontoados. Os escravos, eles viviam empilhados. Eles eram expostos para serem comprados. E como eles eram comprados, eles eram transportados para o seu novo proprietário. Aquele ambiente não era um ambiente higienizado. Certamente que alguém com o estômago mais sensível não se sentiria muito bem naquele ambiente onde os odores eram desagradáveis, onde as pessoas estavam com trapos. E aquelas pessoas que cheiravam mal, que estavam com roupas rasgadas, elas eram levadas pelos compradores como elas estavam. Paulo está dizendo que não foi assim conosco, que Cristo nos comprou, mas ele nos remiu, ele nos limpou, ele nos purificou, ele nos tornou agradáveis ao Pai. Ele trocou as nossas roupas. Nós não cheiramos mal diante das narinas de Deus, apesar do nosso pecado. Agora nós exalamos o bom perfume de Cristo, porque Deus aspira o cheiro do seu Filho em nós, que foi morto na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz, olhe para o futuro, porque o seu futuro é um futuro glorioso. Olhe para o futuro, porque o seu futuro é um futuro certo. E é certo porque Cristo comprou você, Cristo purificou você, você é propriedade de Cristo e você será preservado até aquele dia grande e glorioso, quando Cristo haverá de lhe apresentar ao Pai como sendo sua propriedade e seu tesouro particular. Ah, meus amados irmãos, nós cremos que Deus é fiel e que vai nos guardar até aquele dia, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sim, quem nos separará
do amor de Deus. Quem? O quê? A resposta é absolutamente nada. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós muitas vezes ficamos vacilantes e hesitantes, como diz o velho hino. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Quantas vezes nós ficamos olhando e desejando as cebolas lá do Egito? Quantas vezes nossa fé, ela é tênue como a chama de uma vela exposta ao vento? Temos nós, por nós mesmos, condições de perseverar? E a resposta é não. Quem persevera é Ele. Ele persevera em nos guardar. Por isso, aquele que começou boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O dia pode ser difícil e quente. A noite pode ser escura e fria. A dor pode ser intensa. A agonia pode ser asfixiante. Mas uma coisa nada pode fazer conosco, é separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa vitória é certa. A viagem pode não ser tranquila, mas o porto é seguro. Paulo diz, olhe para o futuro. Você tem que regozijar-se nas promessas de Deus. Mas você pode dizer, pastor, acerca do passado já sabemos. Acerca do futuro acabamos de ser informados. Mas e o que tem para o presente? O que tem para o dia de hoje? Ele vai nos dizer. E qual a suprema grandeza do seu poder? Versículo 19. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que temos para o presente? Para o presente, nós temos o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que retirou Cristo da sepultura, é o mesmo poder que está à nossa disposição e que opera em nosso favor. Permitam-me ilustrar com uma rápida história. Uma criança, ela iniciou os seus estudos na época ainda do grupo escolar. Então, vocês podem ter uma ideia aí, a turma que conhece o grupo escolar, de quanto tempo já se vai. Tem uma turma que está sorrindo, é a turma que sabe do que eu estou falando. E uns estão querendo se livrar de ser associado ao grupo escolar. Mas tem uma turma aqui que sabe lá do grupo escolar. E ele começou os seus estudos. E ele levou consigo, no seu primeiro dia, o seu lanche. E chegando ali próximo do grupo escolar, uma adolescente o abordou e tomou o lanche. E ele ficou muito triste. E na hora do intervalo, que aquela época se chamava recreio, na época do recreio, todos foram lanchar e ele não tinha lanche. Ele voltou para casa triste, porém nada relatou por conta da ameaça do adolescente. No dia seguinte, retornou ao grupo escolar, levando novamente o lanche, e novamente o adolescente estava lá, e tomou o lanche dele no segundo dia. Uma nova humilhação. Porém, ele nada relatou. No terceiro dia, o adolescente estava lá e tomou o lanche dele novamente.
Mas ele teve uma ideia. Se eu vou levar um segundo lanche. Ele leva um, mas eu guardo o outro. E assim ele fez. Ao aproximar-se, o adolescente estava lá, o adolescente o abordou, tomou um lanche e ele saiu todo sorridente, porque agora ele tinha conseguido enganar o malfeitor. Porém, ele se distanciou um pouco e o adolescente o chamou novamente e tomou o segundo lanche. Naquele dia ele não aguentou, era muita humilhação. E chegando em casa, ele contou para o irmão mais velho. E o irmão mais velho disse: amanhã você vá, tudo normal, e deixe que eu acerte essa situação. E ao aproximar-se do grupo escolar, o adolescente estava lá no seu lugar de costume e fez assim para ele. Ó. Ele olhou para o adolescente e fez assim. Ó. O adolescente ficou estarrecido. Que ousadia! Se até aqui ele foi tão submisso, o que é que mudou? O que mudou é que o irmão mais velho dele saiu de onde estava escondido, pegou o adolescente, segurou o adolescente pela camisa e disse: se você fizer isso outra vez com meu irmão, eu vou dar uma surra tão grande em você que você vai ter dificuldade de sair daqui. Ele foi embora e nunca mais aborreceu aquela criança. Sabe o que é que essa história nos mostra, nos ilustra? É que muitas vezes nós estamos com os nossos pecados lidando com Satanás na força do nosso braço. Nós já confessamos, nós já falamos, e nós estamos repetindo, e nós nos entristecemos, e não vamos fazer mais, e daqui a pouco fazemos de novo, e ficamos tristes de novo. O problema é que nós estamos lutando com a força do nosso braço. Nós não vamos conseguir. Mas nós temos um irmão mais velho, Jesus Cristo. E nós precisamos contar para o nosso irmão mais velho o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. E o nosso irmão mais velho virá em nosso socorro. Ele estenderá o seu braço e nos garantirá a vitória. Paulo diz: olhe para o passado e você vai exultar, porque Deus trabalha em seu favor. Olhe para o futuro e você vai ter confiança, porque Cristo morreu e é a garantia da sua vitória. Olhe para o presente, porque o próprio Deus trabalha em seu favor. E o poder de Deus opera em favor dos seus. Portanto, nós precisamos descansar na providência e no cuidado do Senhor. 65 anos de organização eclesiástica. Uma bela história. Certamente que olhamos para a estrutura física e podemos afirmar uma bela estrutura física. Certamente olhamos para a liderança e podemos afirmar uma bela liderança. Certamente olhamos para o povo de Deus que aqui congrega e podemos afirmar um belo povo. Mas a primeira igreja presbiteriana em Jardim Primavera não alcançou o ápice, não alcançou o topo. Ainda tem muito o que trabalhar e ainda tem muito a crescer, olhando para o passado, para a obra de Deus, olhando para o futuro, confiando na promessa do Senhor e vivendo o presente na dependência do poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e até mesmo cremos. Parabéns, 65 anos de organização eclesiástica. Vocês não precisam de nada novo, de nada inédito. O que vocês precisam, que eu preciso, que nós precisamos, é desfrutar aquilo que já temos e que nos foi dado por Deus na sua infinita misericórdia. Que Ele nos abençoe e seja servido em conduzir a igreja para o louvor da sua glória. Amém. Castelo forte é nosso Deus.